Dezembro de 2002. A casa em Spinner's End estava abarrotada de poções borbulhantes. Hermione deu a volta na sala lentamente e parou surpresa ao notar um caldeirão brilhando no canto. Ela se aproximou e observou o vapor espiralando subindo da superfície. Ela cheirou disfarçadamente, aroma picante e terroso de musgo de carvalho, tons esfumados de cedro e pergaminho. Não. Ela fungou novamente. Papiro. Parecia receber um diagnóstico que ela esperava, mas ainda esperava estar errada. Seu estômago caiu abruptamente. Ela se afastou abruptamente e olhou para os outros caldeirões ao redor. Havia uma sensação de dor dentro de seu peito que ela tentou ignorar. Esta é uma grande variedade de poções do amor que você está preparando, disse ela, olhando para onde Severus estava inclinado sobre um caldeirão fervente. Um novo projeto para o Lorde das Trevas. Ele de repente desenvolveu um interesse em tentar transformá-lo em uma arma, Severus disse, zombando do líquido lumescente e turvo em que estava trabalhando. Hermione sentiu seu sangue gelar. Isso é uma possibilidade? Severus encolheu os ombros com um leve sorriso. Eu sou cético e desmotivado, então provavelmente não. Acredito que tenha sido mais uma ideia passageira do que qualquer coisa em que ele tenha um interesse sincero. Estou elaborando um relatório abrangente para apresentar caso ele pergunte sobre isso. E estou fazendo isso em minha casa, e não no laboratório, para garantir que ninguém ofereça ideias inovadoras. Hermione examinou a sala. Havia 10 variedades de poção do amor e alguns afrodisíacos que ela reconheceu, bem como outras 15 que pareciam experimentais. O que seria uma poção do amor transformada em arma? Algo de potência excepcional que não requer redosagem. Eu acredito que ele se imagina usando isso para interrogatórios. Isso é obsceno, Hermione finalmente disse. De fato. Felizmente, ou talvez infelizmente, ele tem outros assuntos que considera mais urgentes para Sussex se concentrar. Hermione ficou parada, observando Severo esmagar ovos de cinzas por vários minutos em silêncio. Draco diz que Sussex está tentando desenvolver uma maneira de prevenir novos resgates. Houve uma pausa antes que Severo se virasse e olhasse para ela pensativamente. Eu não sabia que ele estava ciente disso. Hermione ergueu uma sobrancelha. Um excelente espião. Não foi isso que você disse? É o que parece. Severus murmurou, voltando-se para seu almofariz e pilão. Você sabe por que ele está espionando? Os olhos de Hermione caíram para seus sapatos. Não, ela admitiu. Ele diz coisas que parecem verdadeiras, mas não consigo entender o motivo por trás delas. Houve uma pausa, preenchida com o sibilar do líquido fervendo e da pedra de amolar. Você está ciente de que ele está subindo na classificação? Severus disse, virando-se para seu caldeirão e despejando as cascas de cinzas em pó no líquido em uma forma gradual de 8 na superfície. Hermione ficou quieta por vários segundos. Eu não tinha ouvido isso. Eu mencionei isso a Kingsley algumas semanas atrás, subindo mais alto. Poder de consolidação. Não finjo que sei tudo o que vocês fazem juntos durante suas reuniões semanais. Mas às vezes me pergunto se você ao menos se lembra de que quando ele não está com você, ele passa o tempo matando pessoas. A respiração de Hermione ficou presa na garganta, enquanto Severo continuava em um tom perturbadoramente coloquial. Eu raramente vi alguém que usou Dark Magic tão impiedosamente como ele tem feito recentemente. O Lorde das Trevas está emocionado com a ferramenta excepcional que ele criou para si mesmo. Aqueles que cometem o erro de ficar no caminho de Draco têm o hábito de morrer devido ao uso suspeito e engenhoso de feitiços de resistência. Algumas semanas atrás, um dos comensais da morte marcados, Gibbon, foi encontrado com seus membros esfolados e desmembrados. Eu ajudei a analisar o cadáver. Havia uma teia excepcional de magia negra usada para forçar Gibbon a permanecer vivo por quase um dia antes de finalmente morrer. Hermione congelou e balançou a cabeça bruscamente. Isso não é. Draco não faria. Você mesmo disse que ele não é um sádico.
Severus olhou para ela com o canto do olho. Você acha que não ser um sádico significa que ele nunca torturou ninguém até a morte? Sua expressão era desdenhosa. Tenho certeza que você leu as runas dele. Que tipo de coisas você acha que ele faz implacavelmente e sem falhar? Hermione enrijeceu até que seu corpo estremeceu e sua mandíbula se contraiu. Você também mata pessoas, e nunca questionei sua lealdade por causa disso, Severus. Ele bufou levemente, e seus lábios se curvaram. Eu tenho apenas uma lealdade, para o propósito da Ordem. Os horrores que sou obrigado a cometer, cometi por necessidade. Você acha que gosto de sentir minha alma se despedaçar lentamente e me envenenar? Ao mesmo tempo sendo ridicularizado e duvidado por aqueles que nunca estariam dispostos a fazer um sacrifício semelhante? Ele balançou a cabeça ligeiramente. No entanto, isso é irrelevante. Gibbon não era uma necessidade. Ele não era importante. Ele não era poderoso. Não havia nada de estratégico ou do interesse da Ordem em matá-lo. Certamente, nada que exija o desmembramento dele enquanto o mantém vivo no processo. Hermione continuou balançando a cabeça firmemente. Pode ter sido outra pessoa. Você não sabe que foi Draco? Severus congelou e se virou lentamente para encarar Hermione. Foi Draco. Eu sei que foi Draco. Eu sei disso porque, enquanto dissecava o feitiço, encontrei a assinatura de um encantamento interessante. Um que eu pessoalmente inventei. Um encantamento de contenção que só ensinei a uma pessoa. Vocês. Você estava usando para tratar as runas dele, não estava? A sala inteira vacilou na visão de Hermione, e ela agarrou a borda da mesa para não cair. Severus olhou para ela, sua expressão ameaçadora. Eu tenho sido uma espiã por quase tanto tempo quanto você está viva, senhorita Granger. Agora pare de defendê-lo e ouça. Hermione se acalmou. Severus franziu os lábios enquanto a estudava. Ele ficou desonesto. Se ele já foi leal, certamente não é agora. O que quer que ele esteja fazendo, não é apenas em nome da Ordem. Ele é um dos generais mais poderosos do exército agora. Ele se reporta apenas ao Lorde das Trevas. Ele tem sua própria rede de informantes em todo o exército. E usou essa informação para tornar a Ordem fortemente dependente dele. Provavelmente nos impedirá de traí-lo. Hermione sentia que não conseguia respirar. As pontas dos dedos dela estavam formigando levemente. Ela deu um aceno trêmulo. Eu acredito que sei por que ele matou Gibbon. Severus acrescentou depois de um momento. Ele o escondeu e fez o processo parecer uma tortura. Mas assim que percebi o encantamento, surgiram várias pistas que tornaram óbvio o que ele estava tentando fazer. Draco está tentando encontrar um meio de remover sua marca negra sem morrer por isso. Morrendo? Se a marca pudesse ser rebatida ou removida cortando o braço, Igor Karkaroff estaria vivo hoje. Houve alguns que tentaram fugir ou se tornar vira-casacas durante as duas guerras e descobriram em seu detrimento o que acontece. A marca é uma conexão entre o Lorde das Trevas e seus servos. Cortá-lo resulta em um ferimento amaldiçoado. A pessoa sangra até a morte, sem parar. Não há feitiços ou poções para evitá-lo. Ainda assim, parece que Draco está determinado a encontrar uma maneira, se ele puder. Um detalhe horripilante atingiu Hermione. Ele era canhoto, mas agora ele é ambidestro. Severus ergueu uma sobrancelha pensativamente. Essa seria a coisa lógica a fazer, para um homem que pretende eventualmente cortar seu próprio braço. Você sabe há quanto tempo ele está assim? Desde que eu estive indo para ele. Raramente o vi usar a mão esquerda. Havia uma sensação de queimação na boca do estômago. Severus parecia pensativo. Então, ele está planejando isso há anos. Hermione estava cambaleando, tentando reavaliar tudo o que ela pensava que sabia. Draco estava jogando um longo jogo. Ela era apenas uma ondulação nele, ou uma ferramenta. Ela nem sabia. Severo a encarou, sua expressão mais tensa do que Hermione já tinha visto. Ele seria mortal para todos os envolvidos se as algemas de sua servidão fossem removidas. Hermione acenou com a cabeça. Sem a marca negra restringindo Draco, não seria mais necessário para ele apaziguar a Ordem para manter seu disfarce. Se ele estava competindo pelo poder, tirar sua marca era o próximo passo.
especialmente porque Hermione admitiu que Harry não pretendia matar Voldemort. Severo deu um suspiro fraco e de repente parecia velho enquanto olhava para Hermione. Eu admito, eu esperava que o ataque de junho fosse o começo do fim para ele. Com a punição a que ele se submeteu, presumi que ele estaria em tempo emprestado. Ele a olhou com atenção. Isso não foi, eu suponho, deve ser atribuído ao seu cuidado excepcional. Houve uma pausa. Por um momento, parecia que o mundo havia congelado ao seu redor. Então se despedaçou. Você sabia que ele cairia no ataque em junho? Hermione disse lentamente, olhando para Severo com os olhos arregalados. Você, Kingsley e Moody. É por isso que você estava disposto a tornar o ataque tão elaborado e usar tanta inteligência. Você não estava preocupado em expô-lo. Você esperava que ele fosse morto por isso. Severus não disse nada. Por quê? Por que você não me contou? Ela finalmente disse. Sua voz tremia fracamente de raiva. Não achamos que você precisava saber. Severus encolheu os ombros. Hermione ficou tão furiosa que pensou que poderia incinerar a sala ao seu redor. Esperávamos que você percebesse isso eventualmente. Quando ficou claro que você não havia percebido, que havia formado algum tipo de apego ou se sentia obrigado a ele, concluímos que seria aconselhável deixá-lo tentar curá-lo, já que parecia querer. Achamos que era o mínimo que podíamos fazer, depois do que foi pedido de você. Você esperava que eu falhasse, que ele já estaria muito morto quando eu chegasse lá. Severus puxou um pote de asas de fada de uma prateleira. Hermione não conseguia respirar. Cada som parecia de repente 100 vezes mais alto. O borbulhar das poções. Seus próprios suspiros quietos e horrorizados. Ela podia ouvir o aumento da frequência cardíaca. Você pode imaginar nossa surpresa ao descobrir que ele é ainda mais perigoso do que antes. Nosso espião de lealdade duvidosa. Então me diga, o que você fez com Draco Malfoy? Hermione apertou os lábios por vários segundos. É por isso que Moody me enviou? Então você poderia me perguntar isso? Ela finalmente perguntou. Severus não disse nada. Hermione desviou o olhar e mexeu na bainha da manga. Você ajudou a envenená-lo bem no fundo de sua alma. A magia rúnica corrompe sempre, não desaparece. Se eu tivesse chegado lá mais cedo, se você tivesse mencionado o que aconteceu, poderia ter sido capaz de tratá-lo de forma menos drástica. Mas quando descobri, não tinha essas opções. Minha tarefa era segurá-lo o máximo possível. Quando falei com Moody, ele me liberou para fazer o que pudesse. Se você não quisesse que eu o curasse, deveria ter me contado. E o que precisamente é que você fez? Hermione engoliu em seco. Eu salvei sua alma. O que fez? Vocês fazer. Severus disse lentamente. Hermione ficou quieta e então estendeu a mão e mexeu na corrente vazia em volta do pescoço. Quando eu estava estudando no Egito, antes de partir, o chefe do hospital me deu um coração de Ísis. Ele achou que eu poderia precisar para Harry. Houve um silêncio ensurdecedor quando Severus congelou no meio de um movimento sobre seu caldeirão. Você não fez, disse ele, sua voz quase vibrando com descrença. Você sabe o valor? Se o tivesse vendido, poderia ter alimentado a resistência por uma década. A coisa mais próxima de uma pedra filosofal, e você a usou em Draco Malfoy? Hermione não piscou. Tomei uma decisão calculada. Eu não poderia ter colocado no mercado negro. Você pode imaginar se Tom pusesse as mãos em um? Em menos de 4 meses, Draco salvou centenas de pessoas. Centenas. E mais centenas, ele pelo menos poupou uma morte horrível. Ele salvou Caithness, e não havia nada de estratégico nisso. Ele não é um monstro. Sua voz ficou amarga. Você ajudou a envenená-lo, e nem mesmo me deu a chance de tentar salvá-lo. Os resgates não foram suficientes. Não foi o suficiente para nos dar uma vitória. Estávamos morrendo por centímetros até que ele apareceu. A raiva de Severus parecia quase explosiva. Suas feições amareladas empalideceram ainda mais e seus olhos brilhavam. Ele fez de você um tolo,
e mais habilmente do que eu teria pensado possível. Um orfanato e um conjunto de runas nas costas, e você estava convencido de que valia a pena dar um coração de Isis. Você é mais idiota do que Harry Potter. Ele zombou dela com desprezo. Hermione se encolheu. Ele ainda não cortou o braço. Você acha que ele vai te informar antes de fazer? Ele é mortal. Ele não é leal a ninguém. E você o capacitou para se tornar um mago das trevas, capaz de reduzir o Lorde das Trevas à obscuridade. Há mais nele, disse Hermione, erguendo o queixo ao encontrar os olhos de Severo. Não é como se ele soubesse que eu tinha quando perguntou por mim. Ou planejou sua punição. Você deveria ter visto ele, Severus. Ele sabia que iria morrer por causa deles. Ele estava resignado com isso. Tem certeza? Nunca te ocorreu que ele pode ter te manipulado esse tempo todo? Afinal, o que exatamente ele está ganhando por ter você? Você não está dormindo com ele. Ele está ensinando você a duelar. Ele te ensinou oclumência. Que benefício você está proporcionando a ele? Hermione empalideceu ligeiramente, mas permaneceu obstinada. Ele está sozinho. Ele não tem ninguém. Eu sou a coisa mais próxima da intimidade que ele tem. Não sou eu quem continua estendendo nossas sessões de prática. Ele sabe que estou me tornando uma vulnerabilidade para ele e ainda não consegue se conter. É assim que as runas funcionam. Seu tempo acabou. Severus disse, sua expressão desdenhosa. Você tem até o final do próximo mês para demonstrar que tem algum tipo de controle sobre ele. Se você não puder, você vai entregar as memórias mais incriminadoras que você tem dele para Kingsley. Hermione olhou para Severo atordoada. Você não pode expô-lo. Sua voz tremia. Nós precisamos dele. A resistência pensa que estamos vencendo e é por causa dele. Harry acha que estamos vencendo. Se perdermos a inteligência, a Ordem não será capaz de se recuperar. Severus não se comoveu. Felizmente para a resistência, Draco se tornou uma figura crucial dentro do exército do Lorde das Trevas. Sua morte vai desestabilizar as coisas dramaticamente. Você não pode fazer isso com ele. Por quê? Porque ele é seu. O que você diria que é para ele? Hermione engoliu em seco e se recusou a responder à pergunta. Ele será torturado até a morte da maneira mais horrível possível, e você sabe disso. As vítimas da divisão de maldição teriam sorte em comparação com o que será feito com Draco. Você não pode. Severus se virou e olhou friamente para ela. Você está recusando ordens, senhorita Granger, escolhendo Draco Malfoy ao invés do Sr. Potter e a Ordem? Hermione congelou, e parecia que o tempo parou enquanto ela lutava para respirar. Ela estava entrando em colapso por dentro. Não havia mais nada dentro dela. Não. Sua voz estava derrotada. Não. Eu sou leal à Ordem. Severus se virou. Se ele não tivesse sido tão confiante, ele poderia ter se protegido com um voto de você. Ego sempre é a ruína de um Dark Wizard. Ele zombou levemente enquanto mexia a poção. Hermione balançou a cabeça. Vá em frente. Você já é mais do que capaz de me matar a qualquer momento que tiver vontade. Você está errado. Não foi um descuido baseado no ego. Ele é conhecido. Ele soube esse tempo todo que minhas memórias podem fazer com que ele seja morto. Ele sabia que a Ordem o armou em junho, embora eu fosse muito ingênuo. Há algo mais em tudo isso. E estamos perdendo isso. Ela disse, segurando as mãos em punhos até que sentiu suas unhas cortarem suas palmas. Severus olhou para ela, parecendo triste. Você está comprometido por ele. Sua opinião sobre o assunto não é mais confiável. Hermione rosnou. Não é. Moody disse que eu deveria fazer o que pudesse para curar Draco. Eu segui minhas ordens e o curei. Ela respirou fundo. Draco quer que eu continue vivo. Minha vida é por algum motivo importante para ele. O que quer que ele esteja fazendo, meu bem-estar se tornou uma obsessão para ele. E ele se ressente disso. Ele fica furioso com isso metade do tempo, porque está interferindo em quaisquer planos originais que ele tinha. Mas ele não consegue se conter. Ele sabe que está chegando a um ponto crítico. Eu posso fazer isso. Apenas me dê mais tempo. Por favor. Severus não se comoveu. Você teve tempo. Você tem até o final do próximo mês. Hermione sentiu como se estivesse morrendo.
Seus pulmões estavam murchando, atrofiando dentro dela. Você está colocando a morte dele nos meus ombros, Severus. Você fez esta cama para si mesma. Eu fiz tudo o que pude para dar a você uma saída 6 meses atrás. Severus disse, desviando o olhar dela. Hermione deu um suspiro irregular. Severus fez uma pausa e acrescentou em uma voz mais gentil. Se e quando Kingsley e Moody exporem Draco, nós daremos a você 1 hora para avisá-lo. Uma oportunidade para uma saída mais humana, se você quiser oferecer uma a ele. Hermione cerrou os punhos e olhou feio para Severo. Se você acha que isso conta como consolo, você não me conhece muito bem. Sua voz tremia. Severus não respondeu. Um soluço subiu em sua garganta, sufocando-a enquanto ela tentava forçá-lo para baixo. Ela respirou fundo e se virou para fugir de Spinner's End. Assim que ela passou pelas proteções de Severus, ela a aparatou. Ela reapareceu em Whitecroft. Ela sempre acabava lá. Ela parou na estrada e olhou melancolicamente para baixo da estrada em direção ao barraco, que lentamente começou a sangrar. Ela foi e olhou para a porta. Era quinta-feira. Não havia motivo para ela estar lá na quinta-feira. Seria suspeito e ilógico. Draco provavelmente ficaria furioso se ela ativasse suas proteções em uma quinta-feira sem motivo. Ela empurrou a porta. Draco apareceu antes que ela entrasse na sala. Ele a olhou de cima a baixo com cuidado e ela o encarou. Ela se sentiu como se estivesse morrendo de fome até que o viu. O que você está fazendo aqui? Ele finalmente perguntou. Ela piscou. Ela se debateu em busca de uma desculpa. A escaramuça na véspera de Natal. Eu estava preocupado. Ele ergueu uma sobrancelha. Isso foi há 2 dias, Granger. Eu não poderia fugir. Perdemos muitos lutadores, disse ela. Tive que ficar na ala hospitalar. Então você veio na primeira oportunidade. Ele estava olhando para ela com uma expressão duvidosa. Hermione deu um pequeno aceno de cabeça e caminhou em direção a ele. Ela olhou para ele, estudando-o, tentando encontrar um sinal de algo nele. Nada. Ela só queria saber o que ele era. Você está bem, Draco? Granger. Seu tom era um aviso. O que está errado? Nada. Seus olhos caíram para as mãos dele. Ele a tocou com aquelas mãos. Ele correu os dedos por seu cabelo e sobre sua pele. Ele envolveu sua garganta com a mão, e isso a excitou. Ele desmembrou um comensal da morte com aquelas mãos. Matou dezenas e dezenas, possivelmente centenas, de pessoas que ela conhecia, assassinou Dumbledore. Ele era ambidestro, porque há anos pretendia cortar o próprio braço para se tornar um agente livre. Alguém que não precisaria da ordem para lutar com Voldemort por ele. Ela desviou os olhos das mãos dele. Eu queria saber se você estava bem, ela disse, olhando para seus sapatos. Ele se aproximou, e ela olhou bruscamente para ele. Seus olhos estavam frios. Ela começou a recuar, mas ele segurou seu pulso com a mão esquerda e puxou-a com firmeza em sua direção, e em seguida pressionou-a contra a parede até que ela ficasse presa contra ele. Desde quando você se preocupa comigo? Ele disse com um sorriso de escárnio. Seus olhos estavam duros e brilhando como mercúrio. Eu não sei. Hermione sentiu-se tentada a chorar com a admissão. Ele zombou. E agora? Você de repente não consegue se conter? Eu só queria ver você. Sua boca se contraiu. Por quê? Porque temo que um dia eu irei e você não... Sua voz falhou fracamente, e ela torceu o pulso capturado o suficiente para envolver os dedos ao redor do pulso dele. Seus olhos piscaram. A mão dele permaneceu em volta do pulso dela, e seu rosto estava a centímetros do dela. Ele a estudou por um momento, e sua expressão vacilou. Algo indecifrável nele enquanto ela olhava para ele. Ele respirou fundo e deu uma risada baixa. Isso é um adeus então, Granger? Seu aperto ficou mais forte. Não. Sua respiração ficou presa. Ela olhou para ele e pegou suas vestes com a outra mão enquanto tentava respirar. Ela baixou a cabeça e a encostou no peito dele. Ele cheirava a musgo de carvalho e cedro. Ela estremeceu.
Eu só queria ver você. Ela sentiu a mão direita dele subir para descansar em seu ombro, e o calor dela lentamente afundou em seus ossos enquanto o polegar dele corria levemente ao longo de sua clavícula. Ela continuou segurando seu outro pulso. Não. Morra, Draco. O que há de errado, Granger? Nada. Eu só passei muito tempo fazendo seu kit de cura. Seria realmente ingrato de sua parte morrer agora. Então, não. Ele deu uma risada vazia e apertou o ombro dela com mais força. Então ela sentiu a testa dele cair contra o topo de sua cabeça por uma fração de segundo antes de se afastar. Só porque você perguntou, disse ele. A ponta afiada do sarcasmo parecia tênue. Ele parecia quase amargo. Ela segurou seu pulso com mais força. Ela queria... Não importa. Não importava o que ela queria. Isso nunca importou. Para Harry. Para Ron. Vai valer a pena. Ela havia prometido aquelas palavras para si mesma milhares de vezes. Mas de repente pareciam vazias. Draco não era inocente. Mas não merecia a penalidade que Voldemort infligiria por sua traição. Aliviar sua consciência e sacrificá-lo seria uma forma insignificante de reparação. Ela seria uma heroína, então. Ela percebeu amargamente. Ela se exoneraria para o mundo e se condenaria em particular. Ela nunca se perdoaria. Seria imperdoável. A culpa a comeria viva. Ela sibilou por entre os dentes enquanto tentava pensar. O que há de errado, Granger? Draco perguntou novamente quando ela ficou quieta por um minuto. Nada. Foi apenas um Natal inesperadamente ruim, ela disse em uma voz firme. Ele bufou e torceu a mão. Afastando-se, ele a estudou. Ele deu um suspiro profundo. Ativar as enfermarias é para emergências, disse ele. Não porque você está preocupado ou tendo um dia ruim. Você arriscará meu disfarce e serei forçado a tentar adivinhar se vale a pena correr o risco de responder imediatamente. Hermione se sentiu pálida. Se, quando Kingsley e Moody decidirem expor Draco, daremos a você 1 hora para avisá-lo. Eu sinto muito. Não vou te ligar de novo, a menos que seja urgente. Hermione disse. Ele parecia cético. Eu juro, disse ela vigorosamente. Se eu ativá-los novamente, será legítimo. Ele deu um aceno de cabeça afiado. Você deu sua palavra. Vou confiar em você para mantê-la. Ela deu um pequeno aceno de volta e ele desapareceu sem um som. Hermione ficou na cabana, olhando para o local de onde ele havia desaparecido, querendo saber o que fazer.